Uma das maiores mentiras sobre confiança é que você vai se preparar, acordar um dia, se sentir confiante o suficiente e depois agir. Quando na verdade você vai agir, sustentar o desconforto do processo e vai ganhar confiança pelo caminho. E uma das primeiras coisas é que confiança vem da clareza. Então é muito importante que você seja uma pessoa o mais clara possível na sua comunicação. E pessoas que têm essa clareza são vistas como mais confiante. É preciso que você alinhe expectativas e seja objetivo com aquilo que você precisa. O que eu espero exatamente do meu time? O que eu estou tentando dizer? Né? Não sei se vocês passaram por situações de entrar em conversas, a pessoa falar, e talvez às vezes por medo de magoar o outro ou por medo da percepção do outro, o que o outro vai pensar. A gente sai daquela conversa, mas a gente não sabe exatamente qual era o objetivo dela, né? Pessoas confiantes, elas passam clareza. Pessoas confusas, elas demonstram insegurança, porque aí às vezes eu preciso me explicar tanto, eu dou tanta volta que aquela pessoa que está conversando comigo ou aquele time não consegue entender o que eu quero dizer. E pessoas confiantes conversam de maneira firme, sem perder a humanidade, né? Muita gente confunde essa firmeza com falta de um tom humano ali na conversa e não necessariamente. Eu acho que é importante você dizer claramente ali o que você precisa. E aí, para isso, a gente deve evitar se justificar demais. Pessoas que se justificam demais já começam um assunto pedindo desculpa ou pede desculpa demais por liderar, por fazer o que é o serviço dela. Tinha uma pessoa que toda vez que ia me procurar, pedia desculpa por incomodar, desculpa por incomodar. Então, essa pessoa, ela já se colocava ali como um peso. Parecia que o que ela ia trazer já era pesado, quando na verdade era algo simples, mas muitas vezes a abordagem soava como se fosse mais pesado do que deveria, sabe? Então, quando você for conversar com alguém, seja você líder ou não, cuidado para não deixar a pessoa já descomprada com aquilo que você vai falar, né? Às vezes você já coloca a dúvida na cabeça da pessoa antes mesmo de você trazer a sua perspectiva sobre o assunto, então isso é prejudicial para sua imagem, né? Ao mesmo tempo que quando você justifica muito, quando você fica muito tenso ou não escuta o lado da pessoa, isso parece insegurança também. Então ouve, né, os argumentos, tem uma troca nessa conversa ali e posiciona de maneira clara mesmo. Muitas pessoas ficam com medo por conta de pensar, de estar com a cabeça muito na opinião do outro. Mas na verdade você precisa passar aquela mensagem e essa mensagem precisa ser recebida. E às vezes, de tanto a gente florear, de tanto medo que a gente fica, a gente não consegue passar. Pessoas confiantes ou que demonstram confiança para as outras pessoas, elas também sabem se autorregular emocionalmente. Essas pessoas, elas não reagem, elas não são controladas pelas emoções. E não quer dizer que elas não sintam, né? Mas elas pausam, refletem qual é a melhor maneira de se posicionar e assim se posicionam. Estava até conversando com uma das pessoas da minha equipe e eu perguntei para ela o que faz você confiar em um líder. E ela falou assim: o fato dessa pessoa ser confiante. Eu acho que quando o meu líder se desespera, ele mostra pra gente que a gente precisa se desesperar também, porque eu imagino se até ele tá desesperado, a gente deveria ficar desesperado também. E às vezes não é a questão, né? Então, por isso que é importante essa autorregulação para que a gente não demonstre uma mensagem do qual a gente não gostaria. Uma pessoa que sabe se autorregular também, ela não leva tudo pro lado pessoal. Isso não quer dizer que não doa, tá? Eu sempre falo que a gente vai sentir todas as emoções, é natural, a gente é humano, a gente só não pode ser regido por ela. Né? Eu vejo muita gente que às vezes acontece alguma coisa no trabalho, seja liderança, seja equipe, e vai pra internet mandar indireta, e a gente não resolve nada com indireta. E pelo contrário, a gente acha que tá mandando uma lição pra pessoa e na verdade ela tá pegando birra, ela tá pegando mais raiva ainda, né? Diferente de quem mantém um posicionamento, às vezes engole até muito sapo, né? Sem as pessoas saberem, mas ela mantém uma reputação ali e um ar de constância, que é o que traz segurança para a equipe e para as pessoas que ela trabalha junto. Tem gente também que quando não se autorregula, ela acaba
assumindo uma posição de omissão diante de pressão, né? Então, nos momentos de mais pressão, que a equipe mais precisa dela, ela não tá ali, ela não coloca a sua presença, não mostra que pode contar com ela. E o líder ele é o regulador emocional do time. O jeito que o líder vai reagir emocionalmente é o jeito que a equipe vai agir também. E eu sei, né? Sempre falo, sei o quanto é difícil, sei o quanto o líder é responsabilizado por tudo, mas é uma verdade. O líder, ele vai ser o regulador emocional do time e por isso ele precisa ser o dobro cuidadoso na hora de lidar com as emoções dele. E outra coisa é o domínio técnico, né? É você saber sobre o que você está falando, é saber o procedimento, não só para você, mas saber ensinar outras pessoas. Que muitas vezes, principalmente em lideranças mais novas, o que pega é que na hora ele aprendeu de um jeito que ele não sente tanta segurança, mas na hora de estruturar um ensinamento para outra pessoa, ele não consegue justamente por não saber exatamente quais são os processos. Então, eu preciso pensar, eu domino esses processos, eu entendo os indicadores, eu sei orientar outra pessoa com clareza, eu tenho repertório suficiente para corrigir qualquer desvio ou qualquer indagação. Quanto maior sua competência, quanto maior domínio de habilidade, maior a sua confiança também. E a gente não pode esquecer que líderes seguros, confiantes, eles se preparam. Eles ensaiam conversas difíceis. Tem que passar um feedback para aquela pessoa que não aceita, que fecha a cara, que é um pouco resistente. Ele precisa se preparar para essa conversa. Ele lê o relatório antes da reunião, ele não deixa para lidar com aqueles dados ali em cima da hora. Ele se prepara para o que pode vir, para possíveis objeções, para possíveis perguntas. Então, eles chegam com um plano, não com improviso. Porque na hora que acontece algo que sai um pouquinho do esperado, esse improviso ele gera muita ansiedade. Enquanto a preparação, quando você sente domínio daquilo que você precisa, isso gera confiança em você. E como eu falei com vocês no começo, a confiança, ela vem da ação, ela vem da execução. E para isso é importante que você celebre as pequenas vitórias também e você se coloque na posição de ter pequenas vitórias durante o dia. Então pode ser um problema que você resolveu, pode ser uma conversa difícil que você estava adiando, que foi certeira ali naquele momento. Pode ser fechar todas as entregas da semana, todas as prioridades que você precisava. Você finalizar aquilo que você começa. Então, como a gente falou, a confiança ela vem depois que você age, né? Ela é a casca que você construiu ali diante do processo. E o porquê que é tão importante essas vitórias, porquê que é tão importante você executar as coisas. Porque essas coisas te dão a sensação que você dá conta, né? Eu lembro que quando eu assumi um cargo de liderança pela primeira vez, eu assumi num contexto de pandemia e foi extremamente desafiador, extremamente. Então eu lidei com situações que no momento que eu vivi aquilo, eu falei, liderança não é para mim, não quero, é uma pressão muito grande. Então eu assumi no pior cenário possível que você pode assumir uma equipe, que tinham muitos desafios e diferentes tipos de desafios na equipe, falta de confiança, muita coisa. E vencer esse processo e trazer uma equipe engajada, trazer uma equipe unida que entregava resultados também, me trouxe confiança. E aí, esses desafios que eu passei, eles criaram evidência para mim mesma. Então, hoje, quando eu passo algum problema em relação à liderança ou orientação de outros líderes, eu tenho evidência que eu já consegui antes. Eu contando para o meu cérebro contando para mim mesma que se eu dei conta uma vez, se eu conseguir resolver uma vez, eu vou conseguir de novo. Então é muito importante que durante a nossa trajetória, durante a nossa carreira, a gente crie evidências que a gente consegue. Só que para a gente criar essas evidências, a gente vai precisar sustentar o desconforto ali, né? Passar pelo processo e celebrar essas pequenas vitórias que às vezes a gente no dia a dia ali, no automático, principalmente se está acontecendo alguma coisa que não está de acordo com a nossa expectativa, a gente esquece. É importante que a gente celebre essas conquistas, é importante que a gente consiga entender quais são nossos pontos fortes para que a gente não caia na armadilha de ver e enxergar só problema na nossa frente e se colocar até numa posição de ser incapaz, né? Principalmente quando a gente continua subindo a carreira ali, né? Continua mudando de cargo, assumindo novos desafios. Então, geralmente, quando a gente assume um novo desafio, aquilo traz muita insegurança, traz muito medo e dá uma sensação de incapacidade muito forte.
Mas na verdade, não é que a gente é incapaz, a gente está assumindo algo que não é familiar para a gente. Mas quando a gente tem evidência que em outras situações que também foram desafiadoras a gente conseguiu, né, mesmo que essas situações sejam pequenas, mesmo que seja uma conversa que você estava evitando, mesmo que seja uma tomada de iniciativa que você estava com medo de fazer, isso cria evidência. Então é importante para a sua confiança que você faça esse processo de celebrar essas vitórias para que você consiga criar evidência para você mesmo que você consegue sim lidar com as coisas. Outra coisa que abala muito a confiança dos líderes é quando eles são governados pela opinião de outras pessoas. É importante que você considere a opinião de outras pessoas sim, mas quando o seu objetivo é tentar agradar todo mundo, seu objetivo deixa de ser resultado, deixa de ser excelência e passa a ser a pessoa boazinha, né? E é impossível que a gente seja unanimidade. Não existe uma pessoa que seja unanimidade. E se você se sente uma unanimidade, pode ser até que você esteja deixando passar algo. Porque, principalmente na liderança, a gente precisa tomar decisões que são impopulares, né? A gente precisa decidir, às vezes, pelo melhor da equipe, pelo melhor da empresa, que não necessariamente, na visão daquela pessoa, vai ser o melhor para ela. E por isso, a gente precisa ter essa coragem de desagradar também. E aí, de tanto estar com a cabeça no que o outro pode pensar, a gente pode começar a permitir comportamentos ruins, aceitar tudo para não desagradar, deixar de falar certas coisas por medo de cara feia, ficar tentando prever qual é a opinião da pessoa sobre aquilo que a gente precisa resolver ou sobre aquilo que a gente vai falar. Líderes seguros, eles aprendem a dizer não com tranquilidade. Quase tudo, quando a gente fala de trabalho e de habilidades comportamentais, são desenvolvíveis, né? A gente consegue desenvolver, a gente consegue praticar e a gente consegue aprender para colocar em prática. O difícil é quando a gente assume algo como nossa identidade, porque quando a gente assume uma característica como identidade, como que a gente vai mudar quem a gente é, né? Mas quando a gente entende que quase tudo é uma habilidade comportamental, a gente consegue trabalhar. E uma coisa que pouca gente fala sobre confiança, mas que também interfere ali no nosso dia a dia de trabalho, que é como a gente cuida da nossa energia, o que a gente está fazendo fora do trabalho, né? Como a gente gosta de passar nosso tempo livre. A gente está o tempo inteiro rolando as mídias sociais e sofrendo estímulos de todo lado, muitas vezes esses estímulos que a gente nem consegue absorver direito, porque é tudo muito rápido, né? Então, como está seu sono, sua alimentação? Você está investindo em pessoas fora do trabalho? Você está investindo nos seus hobbies? Porque quando a gente transfere o nosso valor para o nosso trabalho, se a gente comete um erro no trabalho, é como se a gente se definisse como pessoa. Então, aquele erro não é sobre um procedimento, aquele erro é sobre quem a gente é. E aí a gente começa a achar que a gente não é um bom profissional ou não é um bom líder porque a gente errou. E por isso é importantíssimo que a gente tenha referências fora do trabalho, porque querendo ou não, o melhor ambiente possível, o melhor trabalho possível, quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de posição de liderança, a gente está falando de performance. Então a gente precisa performar. E por isso a gente precisa ter um espaço seguro também que a gente não precisa performar. A gente precisa ser só quem a gente é, fazer o que a gente gosta. Isso renova a nossa energia para que a gente volte com mais gás para um ambiente que a gente precisa de performance. Porque um líder exausto, ele perde presença e perde força, né? Ninguém quer seguir esse líder, ele tá exausto, não vale a pena crescer, não vale a pena fazer o que ele faz, tadinho dele. Então é muito ruim quando a nossa equipe começa a pensar isso sobre a gente. A gente precisa saber quais são as nossas fontes de renovação de energia. E por último, mas não menos importante, é você construir repertório, você saber falar sobre diferentes coisas, né? Líderes confiantes, eles não param de estudar, né? Eles assistem, eles leem livro, eles conversam com pessoas, porque quanto mais conhecimento, mais repertório você tem, mais você consegue transitar em diferentes conversas, em diferentes níveis hierárquicos, em diferentes estilos de pessoa. Quanto menos repertório você tem, mais inseguro você fica, porque você tem medo de sentar em certas mesas para conversar, você tem medo de pedir certas opiniões, você tem medo de se colocar por não saber como lidar com aquela situação. Então, por isso que é importante a gente investir em mentoria, a gente estudar, a gente ler, para que a gente esteja o mais preparado possível.
Então, não se esqueça que habilidades comportamentais são treináveis. Confiança não é não sentir mais medo, é você deixar que o medo decida quem você é. A confiança não aparece do nada. Ela acontece quando você decide fazer aquilo que você tem evitado. E se você quiser continuar conversando sobre carreira, liderança e comportamento, se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo.